Treinamento Plano Diretor de Segurança, Introdução. Treinamento Plano Diretor de Segurança, Facilitador. Daverson Ferreira da Silva, TST, 9032-MTEDF. Plano Diretor de Segurança, PDS. Finalidade. Este documento tem a finalidade de definir e apresentar as diretrizes do Plano Diretor de Segurança, PDS, que é aplicado e vivenciado por meio do conjunto de compromissos, objetivos, procedimentos e ferramentas de saúde e segurança ocupacional, SSO, ou Saúde e Segurança do Trabalhador, SST, tendo em vista a política da qualidade do Sistema de Gestão Integrado, SGI, e o escopo de SSO, objetivando prevenir, minimizar ou eliminar acidentes e doenças decorrentes do trabalho de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a promoção da vida e da saúde do trabalhador. Terminologia básica e definições. AP, Alerta Preventivo. DCS, Diálogo Comportamental de Segurança. Até a autorização para trabalhos especiais. DDS, Diálogo Diário de Segurança. RS, Reunião de Segurança. ART, Análise de Risco da Tarefa. CIAT, Comunicação de Incidentes e Acidentes do Trabalho. PET, Plano Anual de Treinamento. EPIs, Equipamento de Proteção Individual. EPCS, Equipamento de Proteção Coletiva. PMO, Plano de Mobilização Operacional. Lesão sem afastamento, lesão pessoal que não impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia seguinte ao do acidente. Introdução, PDS. Escopo, aplicabilidade e diretrizes do Plano Diretor de Segurança. Conforme declarado no Manual do Contrato BBDF 4ª, o escopo de certificação da norma ISO 45001-2018 abrange serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional dos data centers e ambientes de missão crítica do Banco do Brasil, localizados nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, incluindo os serviços de monitoração, operação e manutenção das instalações eletromecânicas e civil, a gestão dos ativos de infraestrutura, o fornecimento de peças, materiais, insumos e todo o necessário para a prestação dos serviços. Introdução, PDS. Liderança e responsabilidade. As condições para a integração de segurança e saúde ao modelo estratégico e reafirmação do compromisso de toda a força de trabalho com a busca da melhoria contínua é estabelecida neste documento, definindo o entendimento na implementação da gestão e o desempenho de SSO são responsabilidades da liderança em todos os níveis hierárquicos e funções, devendo envolver toda a força de trabalho. As funções, obrigações e responsabilidades, assim como a delegação de autoridade devem ser definidas, documentadas e comunicadas de forma clara em todos os níveis hierárquicos. A. Nas matrizes de atribuições e responsabilidades. B. Nos contratos firmados entre a in-house e suas contratadas. C. Nos sistemas para controle e acompanhamento de desempenho de empregados. Conforme definido no Manual do Contrato BBDF 4ª, NEM.GCTR 001 e aplicado ao PDS, descrevemos níveis e respectivas responsabilidades. Gerente operacional. 5.1 Aprovar e promover a implantação deste plano. 1.2 Prover todos os recursos necessários para a implementação e manutenção deste plano. 5. Acompanhar o progresso do PDS. 5.1.4 Realizar reuniões periódicas, para análise, avaliação, divulgação e orientações sobre o cumprimento do plano. 5.2 Gestores. 5.2.1 Disponibilizar os recursos para implantação e manutenção. 5.2.2 Implementar e exigir o cumprimento e garantir que todos os trabalhadores que realizem atividades em conformidade com os requisitos deste plano. 5.2.3 Analisar mensalmente em conjunto com os demais níveis, a performance de sua área em relação ao PDS e tomar medidas administrativas para corrigir desvios. 5.2.4 Revisar, no mínimo, anualmente o PAE e o PMO ou quando houver alteração das comunicações ou dos intervenientes. 5.3 Supervisão administrativa. 5.3.1 Garantir a ciência do trabalhador quanto às atividades descritas na ordem de serviço, NR01. 5.3.2 Informar a equipe de métodos e processos e ao técnico de saúde e segurança quando houver alteração de cargos, funções, responsabilidades e turnos. 5.3.3 Manter os registros de capacitação e competência dos empregados atualizados e disponíveis para comprovação, quando solicitado.
5.4 Equipe de métodos e processos. 5.4.1 Assegurar a rastreabilidade das evidências da documentação prevista neste plano. 5.4.2 Manter os registros de treinamentos dos empregados atualizados e disponíveis para comprovação, quando solicitado. 5.4.3 Apresentar na reunião gerencial mensal, RGM, os indicadores com análise realizada pelo técnico de segurança do trabalho, acionando o mesmo para comparecer, quando necessário ou solicitado pela equipe. 5.5 Engenheiros e encarregados. 5.5 Implementar as ferramentas de execução do PDS. 5.5.2 Assegurar a continuidade da aplicação do PDS. 5.5.3 Garantir a efetividade dos treinamentos planejados no PET. 5.5.4 Disponibilizar os EPIs necessários para a realização das atividades. 5.5.5 Assegurar a realização da análise de risco e o correto preenchimento da TE e sua efetiva aplicação, acionando o técnico de segurança do trabalho, quando necessário. 5.5.6 Inspecionar e supervisionar os locais de trabalho com o objetivo de eliminar as condições inseguras antes da inicialização dos trabalhos. 5.5.7 Realizar o planejamento do trabalho, provendo meios para resgate em caso de emergência. 5.5.8 Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas. 5.5.9 Garantir aos empregados informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. 5.5.10 Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho. 5.5.11 Implementar medidas administrativas, pessoais, de emergência e salvamento e de prevenção, de forma a garantir ambientes com condições adequadas de trabalho. 5.6 Técnico em segurança do trabalho. 5.6.1 Realizar auditorias e prover o suporte técnico para efetiva aplicação deste plano. 5.6.2 Dimensionar e inspecionar se os EPIs e EPCS necessários para as atividades estão disponíveis e utilizados de forma adequada. 5.6.3 Ministrar treinamentos de segurança aos colaboradores, de acordo com o planejamento do PET. 5.6.4 Participar na elaboração do plano de emergência, elencando os riscos de trabalho e suas mitigações. 5.6.6 Apresentar na reunião de segurança a evolução do PDS. 5.6.7 Atender às solicitações dos encarregados, engenheiros e gestores, priorizando as demandas considerando o planejamento diário, perigo e risco das atividades. 5.6.8 Interagir com o SESM do cliente, quando aplicável. 5.6.9 Manter a planilha de perigos e riscos, PLN.GSSO 001 Perigos e riscos, atualizado. 5.6.10 Validar os dados estatísticos do PDS, gerenciamento do PDS. 5.8 Trabalhadores. 5.8.1 Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre os procedimentos operacionais. 5.8.2 Colaborar com a implementação das disposições contidas nos requisitos legais. 5.8.3 Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos potenciais e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando o fato a seu superior imediato, que diligenciará as medidas cabíveis. 5.8.4 Zelar pela sua segurança e a saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. 5.8.5 Usar os EPIs e EPCS recomendados. 5.8.6 Não iniciar as atividades que se enquadrem como trabalhos especiais sem o respectivo documento de autorização. 5.8.7 Cumprir o disposto na autorização de trabalhos especiais, até. 5.8.8 Realizar as inspeções dos equipamentos antes de iniciar as atividades designadas. 5.8.9 Possuir capacitação de acordo com a atividade a ser realizada. 5.8.10 Colaborar no processo de investigação de acidentes e incidentes, quando solicitado. 5.8.11 Acionar o Plano de Atendimento Emergencial, PAE, e o Plano de Mobilização Operacional, PMO, quando necessário. 5.9 Representante da CIPA ou designado. 5.9.1 Participar de pelo menos um DCS e um alerta preventivo no mês, em qualquer que seja a situação e inspeções gerais. 5.9.2 Participar na elaboração do plano de emergência, elencando os riscos de trabalho e suas mitigações. Conformidade legal.
O atendimento aos preceitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida das instalações e operações da empresa, bem como a verificação de seu cumprimento por parte de contratados, fornecedores e parceiros, por meio do processo de integração a terceiros, bem como mantém a documentação mínima necessária das subcontratadas que executam atividades relacionadas à operação e manutenção dos ativos. Planilha de perigos e riscos. Tem por objetivo implementar mecanismos que permitam, de forma sistemática, identificar e avaliar a frequência e as consequências de eventos indesejáveis, visando sua prevenção ou máxima redução de seus efeitos, bem como apresentar os mecanismos para a priorização dos riscos identificados. A metodologia utilizada para mapeamento dos perigos e riscos é realizada pela análise de risco, que pretende decompor detalhadamente a atividade-alvo da avaliação, tarefa, local, equipamento, situação, organização ou sistema. Definir a situação operacional, SIT normal, N, ou em emergência, SIT, situação operacional, normal, N. Situação em um processo, sistema ou atividade que ocorre nas atividades rotineiras e não rotineiras. Emergência, situação em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente que requeira, para controle de seus efeitos, a aplicação de recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos específicos. Declarar o nível de incidência e controle da empresa, indireta, D ou indireta, I, direta, D. O perigo está associado à atividade executada sob o controle da empresa. Indireta, I. O perigo está associado às tarefas ou atividades realizadas por outras partes sobre qual a empresa não tem controle, cliente, comunidade, vizinhança, prestadores de serviços de apoio. Definir a severidade. SEV levemente prejudicial, 1. Prejudicial, 2. Extremamente prejudicial, 3. SEV severidade. Levemente prejudicial, 1. Lesões superficiais, pequenas queimaduras, pequenos cortes e contusões, irritação dos olhos com poeiras. Incômodo e irritação, por exemplo, dor de cabeça, desconforto acústico, fadiga visual. Doença que leve a desconforto temporário, hipertermia, dermatite, estresse, fadiga, mordedura, desmaio. Prejudicial, 2. Lacerações, queimaduras, concussões, torções ou deslocamentos sérios, pequenas fraturas, dermatoses, lesões oftálmicas, lesões contusas e cortantes, doenças infecto-contagiosas, surdez, asma, lesões dos membros superiores relacionados ao trabalho, tenossinovite, DORT, doenças que provocam incapacidade permanente menor, lesões osteoarticulares, infecto-contagiosas. Definir a frequência ou probabilidade. Leva em consideração os critérios das possibilidades e frequência de ocorrência. FREQ, frequência ou prob, possibilidade. Critérios para a frequência. Critérios para a probabilidade. Baixa, 1. Não esperado ocorrer durante o ciclo de vida das atividades da unidade operacional. Pouco provável de ocorrer. Média, 2. Esperando ocorrer durante o ciclo de vida das atividades da unidade operacional. Provável de ocorrer. Alta, 3. Esperando ocorrer várias vezes durante o ciclo de vidas das atividades da unidade operacional. Após a etapa de definição, seguimos com a análise na matriz abaixo, com o objetivo de classificar o risco de acordo com seu grau, considerando a frequência, probabilidade e a severidade. Classificação do grau do risco. FREQ XSEV. SEV. FREQ. Baixa, 1. 1. Risco trivial. 2. Risco aceitável. 3. Risco moderado. Média, 2. 2. Risco aceitável. 4. Risco moderado. 6. Risco substancial. Alta, 3. 3. Risco moderado. 6. Risco substancial. 9. Risco intolerável. A partir da classificação do grau do risco, define-se as ações a serem realizadas de acordo com a criticidade do risco,
considerando desde as atividades triviais que não demandam ação até o de criticidade intolerável, no qual o trabalho não pode ser iniciado até que sejam tomadas ações mínimas de redução ou controle específico do risco, ações relativas conforme a criticidade do risco. Criticidade do risco. Ações. Trivial. Nenhuma ação é requerida. Registro documental precisa ser mantido. Aceitável. Nenhum controle adicional é necessário. Pode-se considerar uma solução mais econômica ou aperfeiçoamento que não imponham custos extras. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos. Após a análise global dos perigos e riscos, é importante avaliar a significância, considerando os critérios de análise declarados no quadro abaixo, para chegar ao grau de severidade, grau do risco. Considera a análise de requisitos legais e declara inclusive as situações que devem constar no PAE. Análise da significância. Filtro de significância. Critérios de análises. SIG. Análise da severidade, SEV. Se SEV de severidade menor que 3, SEV 3, analisar o GR, grau de risco. Se SEV severidade igual a 3, o risco é significativo. S sim. Análise do grau do risco, grau de risco. Se GR grau do risco menor que 3, grau de risco 3, o risco não é significativo. Se GR grau do risco igual ou maior que 3, o risco é significativo. N não. S sim. Análise dos requisitos legais e outros. O risco é considerado significativo quando incidir sobre ele alguma regulamentação federal, estadual ou municipal, acordo coletivo ou outro requisito de parte interessada cujo não atendimento irá aumentar o risco em questão. S sim. Análise da situação operacional, SIT. Todo perigo identificado cuja situação, SIT, é identificada como de emergência, o risco é significativo, e ações respectivas devem constar do PAE Plano de Ação de Emergência. S sim. Autorização para trabalhos especiais, ATE, foi confeccionada de maneira que cria uma sistemática de autorização formal para a realização de trabalhos que apresentem riscos especiais, com a finalidade de garantir a segurança das pessoas, equipamentos e do desenvolvimento das atividades em condições seguras, fornecendo informações para execução do trabalho. Aplica-se a qualquer trabalho de manutenção, instalação, construção, inspeção, limpeza, lubrificação, reparos, montagem e ajustes em máquinas, equipamentos, instalações, sistemas e processos, realizados por funcionários e contratados, envolvendo a. Entrada em espaço confinado. B. Instalações elétricas energizadas. C. Serviço a quente. D. Trabalho em local elevado e ou abertura de linha, equipamento que contenha ou conteve produtos perigosos. E. Trabalhos envolvendo radiações ionizantes. F. Trabalhos em andaimes, montagem, desmontagem e utilização. G. Trabalhos sobre telhados, trabalhos em altura superior a 2 metros do piso, quando o acesso não é feito por escadas fixas, elevadores ou plataformas fixas. H. Manutenção e serviços em sistemas elétricos de potência. J. Desmoronamentos e queda de objetos. K. Escavações, demolições e perfuração de solo. I. Trabalhos próximos de áreas ou equipamentos que apresentem riscos de vazamentos. L. Trabalhos com riscos de contaminação ambiental, vazamentos, drenagens, etc. M. Movimentação de cargas ou outros serviços próximos a redes elétricas e ou sistemas energizados. N. Serviços noturnos e que exijam interdição de ruas internas, movimentação ou transporte de carga que exceda 80% da capacidade do equipamento. U. Trabalho a quente onde não exista procedimento específico para controle desta atividade. P. Intervenção em equipamentos em operação, novas atividades, trabalhos nunca realizados, realizará pela primeira vez, mesmo que o risco seja baixo. Q. A elaboração da ATE se traduz no ato de preparar um documento de forma sistematizada, utilizando-se o formulário, que permite o planejamento do trabalho, a identificação dos riscos,
a introdução de controle e, finalmente, seu monitoramento. O documento elaborado antes da execução do trabalho garante que os intervenientes e interessados tomaram conhecimento dos riscos e recomendações de segurança para cada etapa da tarefa, bem como verificando o local onde será executado o trabalho. As recomendações propostas, obtendo as assinaturas de todos os envolvidos, considera-se como liberação para atividade, caso seja essa a conclusão final do documento. Qualquer AT tem validade somente para o dia o qual foi elaborada. Nos casos de trocas de turnos, a AT deverá ser revalidada pela supervisão da área. Tal ação visa permitir que a nova supervisão tenha conhecimento do trabalho que está sendo executado e efetivamente permita formalmente sua realização. Caso a equipe executante tenha mudado na troca de turno, deverá ser aberta nova AT. CIAT, Comunicação, Investigação e Análise de Incidentes e Acidentes do Trabalho. O objetivo é estabelecer sistemática para investigação, análise, comunicação e registro de acidentes e incidentes. Comunicação de acidente. Todo acidente deve ser comunicado de imediato conforme fluxograma, em todos os níveis. Os incidentes de potenciais também devem ser comunicados de imediato. O funcionário acidentado informa a liderança imediata que escalona para o gestor de contrato. O técnico de segurança do trabalho informa ao gerente de segurança e que envia a informação à diretoria. Deve ser preenchido a CIAT, for.GSSO 007 Comunicação de Incidentes e Acidentes de Trabalho, CIAT em até 24 horas após o acidente e enviar para o SSMA. Nota: o funcionário acidentado deve comunicar a ocorrência de imediato, ou por motivos maiores comunicar no mesmo dia, desde que justificável o motivo. A não comunicação do acidente dentro dessas condições implicará na descaracterização do acidente. Procedimento de integração de segurança. Tem como objetivo divulgar de forma sucinta as diretrizes da empresa com relação aos assuntos de saúde e segurança, onde é mostrado a rota de fuga, apresentado o simulado de segurança e o fluxo de comunicação de acidentes. Ferramenta Alerta Preventivo, AP. Identificar e registrar condições inseguras, não conformidade com potencial de incidentes e ou acidentes não incluídas nos DCS, acompanhando o atendimento das recomendações geradas. O AP pode ser feito pelo funcionário da in-house ou prestador de serviços treinado, utilizando-se do formulário próprio AP, alerta preventivo que deverá ser encaminhado e ou comunicado para a supervisão responsável pela área onde se motivou. A supervisão responsável pela área, equipamento e/ou pessoas, ao receber um AP, deverá analisar o risco da situação apresentada, de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e severidade, definir seu grau de risco tomando as ações necessárias para controlar e/ou eliminar a situação que motivou o AP, dando o devido retorno ao emitente, registrando no formulário de alerta preventivo. A emissão do AP deverá ocorrer para situações inseguras detectadas nas áreas de trabalho, mas não há impedimento para que sejam emitidas para outras áreas, no intuito de colaborar com a segurança como um todo. Considera-se um AP atendido quando são tomadas as ações propostas para manter a situação com potencial de ocorrência de incidente ou acidente sob controle ou sua eliminação. Deverá ser encaminhada uma cópia por e-mail, à área de segurança do trabalho do cliente ou área onde foi identificada a condição abaixo do padrão, sempre que essa for responsável pelas ações e melhorias necessárias, solicitando um retorno breve. A área de métodos e processos ao receber as ações do formulário e controlar por meio da planilha PLN.GPRO 004/08, controle interno e ações, mantendo-a atualizada. As ações geradas deverão ser apresentadas na reunião mensal de segurança, com o objetivo de fornecer feedback aos funcionários referente às ações encontradas. Ferramenta Diálogo Comportamental de Segurança, DCS. O Diálogo Comportamental de Segurança, DCS, é a ferramenta que possibilita a observação e avaliação da atitude das pessoas, durante a execução de suas tarefas, visando identificar as barreiras que influenciam a prática do comportamento seguro. Os trabalhadores devem realizar o DCS quando observar e avaliar as atitudes de outros empregados do mesmo contrato que possam ser consideradas como risco a ele e aos demais. Dessa forma incentiva-se os pontos positivos e é possível corrigir os atos inseguros de imediato. Nos atos inseguros identificados, o trabalhador que fez o DCS deve anotar no formulário específico e entregar à chefia imediata.
Recomendamos não identificar o empregado que está sendo avaliado e, após concluída a observação, analisar os comportamentos geradores do DCS, descrevendo as justificativas e avaliar as barreiras que levaram a tais comportamentos. É indicado que as principais soluções propostas sejam realizadas em conjunto, facilitando a aderência ao novo hábito. Considere verificar o feedback dos observados com relação às soluções propostas de mensurar o grau de comprometimento das condições do mesmo em efetivar a solução proposta. Por fim, agradeça pela atenção durante a atividade, incentivando o novo comportamento do trabalhador. Ferramenta Diálogo Diário de Segurança, DDS. Esta ferramenta é utilizada para conscientizar os colaboradores e subcontratados quanto aos aspectos de segurança do trabalho, riscos em seu local de trabalho, nas tarefas e meio ambiente. Consiste em um breve treinamento, focando os riscos das atividades a serem executadas, sendo realizado pela liderança, com a participação de todos os colaboradores da equipe, realizado diariamente, preferencialmente no início das atividades, registrando a participação e presença no formulário do Diálogo Diário de Segurança. Preferencialmente, deverá rever os riscos e cuidados para as tarefas do dia, uso correto de APIs relacionados à tarefa, ferramentas, entre outros. Também pode ser utilizado para apresentar de forma breve, antes do treinamento formal, um novo app, um novo procedimento, campanhas de segurança e saúde, reforçar políticas de segurança, saúde e qualidade e aspectos de meio ambiente ou campanhas sazonais que circulam na mídia e que se apliquem às atividades laborativas. Se houver acidente e incidente ocorrido com empregados da in-house ou subcontratadas da localidade, este deverá ser tema de DDS. Acidentes ou incidentes ocorridos em outras localidades também poderá ser tema de DDS, recebidos por e-mail pelos supervisores, via informativo corporativo. A responsabilidade direta para a realização do DDS é da liderança, no entanto poderão ser nomeadas outras pessoas para realizá-los, manter controle quanto à quantidade de participantes e respectivos temas, bem como a supervisão deverá contabilizar a presença dos empregados, e tomar medidas administrativas para os casos de faltas recorrentes. O assunto tratado no dia deverá ser detalhado no verso do formulário. 6.8 Reunião de Segurança, RS. A reunião de segurança tem como objetivo promover a análise crítica e a divulgação dos resultados de segurança e saúde, a fim de assegurar o aprimoramento do desempenho do plano diretor de segurança, sendo conduzida pelo gerente operacional, ou quem ele designar, para os gestores do contrato, coordenadores da localidade e esses para seus liderados imediatos em forma de cascata para os demais liderados. A pauta de RS deve conter os itens: o divulgação material oriundo da reunião mensal de segurança com a diretoria. O registros de incidentes, CIA, o discutir as ocorrências do mês, apresentar a CIA e as ações a serem tomadas. O apresentar dados estatísticos. O resultados dos AP, alertas preventivos. O apresentar a quantidade de alertas preventivos realizados e as ações para melhoria. O resultados DCS, Diálogo Comportamental de Segurança. Comece com segurança para terminar bem o dia. Obrigado!